E galera, um ex-funcionário da Rockstar Games revelou um novo segredo do GTA San Andreas, escondido por cerca de 20 anos. Dá uma olhada! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplayer aqui outra vez e galera, quem aí ao jogar o GTA San Andreas já não passou por aquela situação no mínimo peculiar, onde você quer muito encontrar um veículo raro, mas é praticamente impossível de achá-lo. E depois de percorrer pelo mapa inteiro e você finalmente conseguir, do nada começa a brotar o mesmo carro por aí a cada metro. E bom rapaziada, o Oliver Mage, um ex-funcionário da Rockstar Games que trabalhou no desenvolvimento de jogos clássicos da franquia como GTA 3, GTA San Andreas e o Vice City, revelou no seu perfil do Twitter o porquê que isso acontece, além de alguns detalhes inéditos do desenvolvimento do GTA San Andreas. E ó, não é a primeira vez que ele revela certo tipo de coisa. Ele já revelou também o porquê que a lua do GTA San Andreas muda de tamanho quando você atira com a sniper. Se você ainda não conferiu meu vídeo comentando sobre isso, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Mas aí, quer entender melhor esse novo segredo do GTA San Andreas que foi revelado após 20 anos do seu lançamento? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou comentar todos os detalhes pra vocês. E rapaziada, o Oliver Mage, que é um ex-funcionário da Rockstar Games, já muito conhecido pela comunidade e que atuou em jogos como GTA 3, San Andreas, Vice City e GTA 4, revelou algumas novas informações sobre o desenvolvimento do GTA San Andreas, inclusive alguns segredos peculiares sobre o jogo. Dessa vez ele revelou de forma técnica o porquê quando você encontra um carro no GTA San Andreas, ele passa a se repetir a cada esquina, e porque o mesmo acontece também com os NPCs. E apesar de ser uma razão meio óbvia que muitos de vocês já devem ter uma noção ou já pensaram a respeito disso, ele explicou em nível mais detalhado, em níveis técnicos, o porquê que isso acontece. No seu post dizia o seguinte: pro desenvolvimento do GTA 3, Vice City e San Andreas, a memória do PlayStation 2 era muito baixa, então tivemos que limitar o número de modelos de veículos usados a apenas 8. Ou seja, rapaziada, ao mesmo tempo só spawnava 8 modelos diferentes de veículos. O código que eu criei ocasionalmente escolhia um modelo de carro para ser eliminado. Uma vez que não houvesse mais nenhum no mapa, esse modelo seria removido e um novo modelo poderia ser carregado. O código escolheria um modelo apropriado para as áreas: carros esportivos em distritos comerciais, carros antigos em áreas degradadas, carros antigos em áreas degradadas, etc. Na maioria das vezes isso funcionou bem. Algumas coisas podem atrapalhar o trabalho. Se o jogador tivesse subido os níveis de procurado, algumas das 8 vagas seriam ocupadas por carros de polícia, FIB e vans da SWAT, além de helicópteros da polícia. Os designers de níveis às vezes carregavam modelos de carros específicos para as missões. Frequentemente eles não eram apropriados para o uso no tráfego ambiente. Ambulâncias e caminhões de bombeiro podem ser necessários em caso de acidente. Se o jogador viajou para uma área diferente do mapa, alguns dos carros carregados pareceriam deslocados e não poderiam ser usados, e demoraria um pouco para que os modelos de substituição fossem carregados. Meio que ele tá dizendo aqui, rapaziada, é que algumas situações acabavam atrapalhando esse sistema do jogo, onde basicamente cada modelo de veículo é carregado conforme a região que você tá. Então, assim como ele mencionou, se você tá num bairro nobre, vai aparecer lá o Inferno, os Cheetah, esse tipo de veículo. Já se você estiver numa área rural, vai aparecer o Bobcat, a Rancher, entre outros veículos do tipo. Só que aí, esse sistema meio que bugava quando acontecia esse certo tipo de situações, como o alto nível de procurado, ou até mesmo veículos específicos de missões, que quando o jogador pegava, ele consequentemente acabava aparecendo ali no trânsito e poderia rolar algum bug. E quando isso acontecia, levava ali uns segundos para a programação do jogo identificar e voltar a carregar os veículos que tem a ver com a área em questão. E ele revela também que o veículo em questão, que é diferente, que estava sendo usado pelo player, ele é mantido no mapa para não dar aquela estranheza do cara simplesmente dar uma volta, quando voltar o carro não tá mais lá. Só que na prática isso aí não acontece com os veículos comuns, né? É bem normal você tunar um veículo ou até mesmo roubar um carro e de repente quando você vira ele não tá lá no jogo. Só que isso aí não acontece com esses veículos especiais. E ele revela também que um recurso que ele utilizou meio que para limitar esses problemas de acontecer é deixar 2 dos 8 slots disponíveis para sempre carregar o carro do tráfico. Então se houvesse vários modelos de viaturas ou até mesmo de veículos especiais, eles iriam manter 2 veículos padrões no tráfego rodando o tempo inteiro. Sendo assim, né, enquanto o cara estivesse dirigindo, ficaria quase imperceptível. Mas se você acabasse pegando um outro veículo ou até mesmo dando uma atenção a mais no trânsito, você conseguiria perceber essa repetição de padrão. E olha que detalhe curioso que ele revelou, rapaziada. Para amenizar o problema, as oficinas retiram os carros de dentro dela assim
assim que a porta é fechada. Dessa forma, o modelo pode ser removido. Quando o jogador abrir a porta, os carros foram recriados no mesmo local. Ou seja, rapaziada, basicamente quando você entra ali na oficina de personalização, assim que a porta fecha, o carro não tá mais lá. E assim você consegue fazer edição meio que num outro ambiente 3D, lá na Transfender ou na Angel Spine. E quando concluir essa personalização, o momento que recarrega o jogo, né, dá até uma escurecida na tela que remete ao load, dá pra ver que o veículo tá sendo recarregado nesse momento, né? Então, quando você entra ali, o carro some, na hora de voltar, dá o load e o veículo tá pronto. E ó, por falar em bug, sabe quando você tá meio cansado da rotina do dia a dia, da rotina de estudos, trabalho, ou até mesmo de jogatina, como muitos que acompanham aqui até fazem streams? O único segredo que pode te ajudar com isso, meu querido, é o Rox Energy, que é o energético dos gamers. O Rox é basicamente um dos energéticos mais baratos do mercado. Isso porque você pode encontrar ele em doses individuais ou até mesmo num pacote com mais de 40 doses. Sendo assim, acaba ficando muito mais barato você consumir. E o melhor é que ele possui mais de 21 sabores para você escolher. Sendo assim, o único desafio que você vai ter é escolher o sabor e a cor da sua coqueteleira personalizada. Mas ó, para te ajudar nesse desafio, se você clicar no primeiro link aqui no comentário e utilizar o cupom SUNNYPLAY, você vai ter um descontinho especial na hora de comprar o seu Rox Energy. E aí, tá esperando o quê? Corre lá no site, garante o seu Rox Energy e tem energia suficiente para encarar os seus desafios. E galera, ele também revelou que o mesmo caso pode acontecer com os NPCs. Ou seja, há também um padrão de 8 modelos de personagens que podem aparecer ali na ocasião que você tá. Cada região específica vai ter um modelo de NPC, e assim, cada missão também terá modelos especiais de NPCs que ocasionalmente podem spawnar na rua ou qualquer coisa do tipo, e após alguns segundos, os NPCs padrões voltam a aparecer conforme a programação do jogo. E bom, ele também revela que os modelos de NPC são carregados e removidos da mesma maneira, e simplesmente não é tão perceptível se faltasse essa variedade. Se bem que eu discordo um pouco dele, porque quando a gente vai lá pra Las Venturas, ocorre aquele fenômeno dos 300 mil Elvis na mesma calçada, né? Que é algo que me incomodava um pouquinho lá na época do PlayStation 2 e com certeza incomoda muito hoje em dia. E ele também comenta que para cada jogo eles escolhem um modelo de personagem genérico que aparecia apropriado para cada área do mapa. E esse modelo nunca será removido e sempre vai estar pronto para ser preenchido. E galera, vocês lembram lá do lance do limite de veículos que poderia spawnar ali no GTA San Andreas? Pois é, isso aí não parou lá atrás não. Isso porque no GTA 4 e no GTA 5 o mesmo acontece. E ele revela que o limite de veículos no GTA 4 é um pouco maior do que 8. Porém, o tamanho dos veículos são maiores, então eles acabam ocupando mais espaço. Ele revelou que no GTA 4 o limite de veículos era entre 10 e 12, que é um número bem maior, né? Fica até mais imperceptível de você ver isso acontecendo, mas acontece. E teve até uma pergunta de um fã que comentou sobre um bug muito conhecido, que é quando você passava voando com o carro entre San Fierro e Las Venturas, sempre acabava rolando uma colisão com um bloco invisível no meio da estrada. E ele explicou que a razão para isso acontecer é que no desenvolvimento do jogo, o desenvolvedor cria uma espécie de nó invisível. E esses nós são a indicação para onde os veículos devem seguir, meio que mostrando para a inteligência artificial onde fica a estrada. E basicamente quando você tá em alta velocidade, isso dá uma bugada dentro do jogo e faz com que essa programação tenha um comportamento um pouco estranho. Principalmente quando tem variações ali na estrada de 2 para 1 faixa, ou até mesmo quando a estrada se torna de mão dupla. E bom, você lembra daquele bug quando você tá dirigindo pelas estradas no GTA San Andreas e de repente quando você olha para trás, os veículos simplesmente somem? Bom, ele também explicou por que isso acontece. Isso acontece porque as estradas que não estão sendo mostradas nas câmeras tendem a ter os veículos removidos de uma distância menor do que da estrada que você tá vendo. Sendo assim, né, você consegue ver um range maior de veículos à sua frente e atrás, para economizar essa memória, eles acabam sendo removidos de uma distância menor. E bom, rapaziada, essa daí foi alguma das curiosidades que o Bevermage, ex-funcionário da Rockstar Games, revelou pro público lá no seu perfil do Twitter. Mas ele já comentou diversos outros detalhes a respeito do jogo, alguns eu até já trouxe aqui em vídeos no canal pra vocês, vou estar deixando os cardzinhos aí em cima. Entre eles tem a questão lá da lua, que eu comentei no vídeo de hoje, né, de você utilizar a sniper e ela mudar de tamanho. Teve também a curiosidade do som do pé grande, que pode ser ouvido lá no GTA San Andreas, nos montes, e que no final das contas, né, foi revelado que é apenas o ronco da barriga do CJ quando ele tá com fome. Assim também como aquele bug que os aviões explodem no meio da cidade do nada, ele também revelou que aquilo na verdade não era nem pra acontecer. Ou seja, não é um feature do jogo, não é um recurso, um evento aleatório que você vai lá e vê acontecendo. É simplesmente um bug que tem a ver com o ponto de spawn do avião, que é baseado na posição do protagonista, né, do CJ. Então, quando o CJ às vezes tá numa posição não muito favorável, isso aí pode acabar acontecendo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas curiosidades aí foi a sua favorita? E tem alguma aí que você já sabia? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não esquece de colar lá no site da Rox Energy e utilizar o cupom SUNNYPLAY para adquirir o seu energético com desconto especial
especial do canal. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. E se gostou do vídeo aqui, já sabe, deixa o like pesado que isso ajuda muito o nosso trabalho. Demorou, rapaziada? Ajuda a compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais, lá no WhatsApp. E não esquece também de clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativar o sininho com todas as notificações. Muita gente que acompanha o canal Cineplay todos os dias não tá inscrito ainda. O YouTube também acaba removendo a inscrição de algumas pessoas, então já verifica aí se ele não fez isso com você também. E ó, lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Cineplay você também. Ou então clicando aqui embaixo no botão Super Thanks, a partir de R$1, além de apoiar o nosso trabalho, você deixa sua mensagem personalizada para todo mundo ver. E corra nas nossas redes sociais, segue a gente lá, eu sempre posto tudo em primeira mão e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Cineplay que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!